de automação numa empresa de consultoria empresarial. Legal. Né? E só para complementar, com uma abordagem diferente, com uma linguagem diferente, com um recado diferente para aqueles que têm a oportunidade de te assistir, né? Conta um pouco mais, como que surgiu essa ideia? Muito boa a tua observação, Haroldo. Bom, eu na realidade eu fui integrador por quase 3 anos, né? A gente teve inúmeros projetos vendidos e eu, por ser inquieto, né, e sempre querer entregar o melhor para o cliente, eu entendi que aquele meu momento eu me carecia uma qualidade técnica ainda maior, né? Então, na época, eu tinha Control 4 dentro do meu line-up de produtos e eu vim até São Paulo, o pessoal da Go On, antigamente de Zac, me indicaram uma revenda, né, um parceiro Control 4, para me ajudar no processo de implementação. Então, ali foi uma grande virada de chave, né, porque a gente acabou qualificando os projetos que nós tínhamos vendido, né, com muito mais detalhes. A Smart Place, né, do Juliano, ao quem eu agradeço pela parceria, a gente conseguiu fazer um trabalho de entrega literalmente tranquilo. Né? E vocês sabem que não é só vender nesse mercado, né? Existe todo um acompanhamento, um pós-venda extremamente importante, né? E com a Smart Place a gente conseguiu se ajustar e isso me deu segurança para me reposicionar no mercado. O que acontece, né? Quando eu tinha a Nortu, eu acabei abrindo um mercado muito amplo, visitei muitas revendas e era eu quem fazia, viajava Nordeste, enfim, todas as regiões do Brasil. Então eu entendi assim, bom, eu conheço muita gente. E agora, tendo essa experiência como revenda, eu tenho certeza que muitas dessas revendas tiveram ou têm os problemas que naturalmente acontecem e aconteceram comigo. E a maioria deles são recorrentes, acontece com todo mundo, né? A maioria. É impressionante, cara. É impressionante. Mas e com isso, cara, me fez entender que eu poderia colaborar com um mercado diferente. Ao invés de ser mais um integrador, eu poderia ser, né, um consultor, trabalhar o mercado de arquitetura, que é o meu DNA, que é onde eu me desenvolvi e eu gosto. E a proposta diferente que tu menciona é porque é isso, eu não consigo trabalhar no tradicional. Eu preciso ser provocativo até para poder levantar nas pessoas a dúvida. Por quê? Como assim? Né? E o Não Fale de Automação, que é a nossa... E aí você começou com as palestras, né? Exato. Já tive a oportunidade de, aqui no encontro, assistir bem bacana, bem focada mesmo. Então, nos arquitetos, bem legal. Conta um pouco pra gente aí. Bom, Não Fale de Automação... Eu ia comentar agora. Quando eu vi essa frase, a primeira vez que eu fui assistir... Esse cara é louco, né? A primeira vez que eu fui assistir ele, que eu acho que foi aqui dentro. Eu tava lá assim na tela. Eu falei, cara... Não fale de automação com seus clientes. Eu li aquilo e saí e fui te procurar, E procurar o Fábio. E tu me chamou, me chamou também. Todo mundo de automação na sala. Cara, Falei, cara, você vai apanhar, velho. Você tem certeza que você vai falar isso? Então conte pra nós. Bom, essa na realidade foi o mote, né, do tema, que hoje tem uma direção, mas ele não necessariamente ele se repete. Né? O Não Fale de Automação com seus clientes, ele tem uma orientação muito básica. Se vocês hoje, né, perguntarem para qualquer cliente, profissional de arquitetura que eventualmente vai abordar um cliente, ele pergunta, vocês vão querer automação no seu projeto? Qual que é a resposta que geralmente a gente ouve? Sim. A maioria quer automação. Mas no mercado, a gente tem uma resposta diferente. Quando o profissional de arquitetura pergunta para o cliente se ele quer, o cliente geralmente ele está envolvido com esquadrias, com revestimento, com N outras coisas, e ele fala assim, não, agora não. Deixa para depois. Ou a importância é mínima, né? Exato, exatamente. Então, tendo em vista que existe um tema que ele não é muito bem recebido na hora do briefing, eu pensei assim, bom, quer saber? Então, já que não é... Vamos tirar de cena isso. Vamos tirar de cena. Isso. Vamos dar holofote para outras tecnologias. E ao qual se enquadra perfeitamente com a Projetelas. A gente tem uma série de produtos que não dependem de automação. Sem dúvida. E quando eu tenho um profissional de arquitetura negligenciando a conversa com o cliente por não saber ou eventualmente não querer, né? Porque existem muitos profissionais que pelo fato de não conhecer eles não falam, eles acabam muitas vezes perdendo a oportunidade de fazer uma especificação de um flap, de um lift, né? Entre outros produtos, né? A começar por uma rede bem estruturada, né? Hoje em dia, quem não quer uma rede bem feita, né? Antigamente, a gente não tinha uma rede de internet muito bem estruturada em casa. E antigamente, dá para se dizer que até nos dias atuais. Se a gente fizer perguntas para os nossos amigos, familiares, como é que funciona a rede na sua casa? As pessoas não têm... Não tem sinal no quarto, não tem sinal na sala. E tu sabe que, além da rede, vocês devem se lembrar muito, antigamente a gente pegava uma Sky, uma NET, e a gente trazia até o nosso ponto principal na sala. Às vezes a gente queria levar ela para uma área íntima e não tinha tubulação para levar. E isso acontece hoje com rede. Então eu bati na questão de não falar de automação, que é justamente para provocar
a falar sobre projetos e tecnologia. Sim. Então, tem muita coisa Uma abrangência por trás, maior. a abrangência né? é Não muito só. A automação grande. Muito grande. reduz muito. Exato. A gente leva esse título Não Fale de Automação, que é justamente para criar essa marca. A Sete, ela orienta, e não é porque ela não gosta, muito pelo contrário. Eu uso automação, eu amo automação, mas eu entendo que para ela ser mais envolvente com o cliente, ela tem que ser melhor abordada. E hoje, infelizmente, o nosso mercado ele precisa aprender mais. E até tem algumas obras que o cara quer, só que não tem a infra, não tem Exato. passagem de cabo Não mais. pensou nisso antes? Não né? pensou nisso antes, né? Não teve um projeto, não teve alguém que orientou ele direito, e aí Exato. atrapalha todo o projeto. Exato. Sabe que muitas integradoras mais variadas, como eu atendo muita gente no Brasil, eu pego empresas que têm automação cabeada e muitas que estão entrando com automação sem fio, Sim. né? E existe uma confusão nesse mercado muito grande quando a gente fala automação. Qual que é melhor? Funciona, não funciona? Então, não fala de automação, fala de outras tecnologias, abrange com o teu cliente as possibilidades e depois a gente vai direcionar para fazer o gerenciamento melhor. Eu acho Abre. que não falar de automação naquele momento abre portas, Exato. abre o caminho. Mas você comentou um termo aí de negligenciar, né? Isso é muito legal, é muito importante você ter tocado nesse ponto. Porque a gente observa que tem alguns pontos que são negligenciados entre os integradores e o pessoal de arquitetura. O que você enxerga isso como sendo... Qual o ponto que você enxerga como sendo crucial, que de repente eles precisam começar a olhar para cuidar disso com mais carinho, para evitar esse desencontro? Haroldo, hoje, vamos lá, o profissional de arquitetura, design, engenharia também, ele não teve nenhuma disciplina que trate de tecnologia nas universidades. Então é uma disciplina distante. É aí não que tá o existe, problema. não existe um conhecimento. E pelo fato de não ter o conhecimento, existem barreiras, medos, né? Por que eu vou oferecer uma coisa que eu não entendo? Vou botar o meu na reta para simplesmente... Sim. E isso, querendo ou não, atrapalha o nosso mercado. O que eu venho fazendo, né, e faço com muita força, é falar para os integradores se aproximarem dos arquitetos, e não só do arquiteto principal, que muitas vezes, só quero atender o bambambam. Não, dá atenção para a turma que está dentro do escritório, A equipe toda, né? para a equipe toda, É. porque... Porque geralmente o escritório de arquitetura tem muitos estagiários e estagiárias ali no meio, não E é? muitas vezes esse profissional é o profissional que está ali especificando, É o que está na orientando frente, o né? projeto. Exatamente. Então, assim, o que eu acho, né? Tem que ter uma aproximação. Lógico, né? Não tem como não ser uma aproximação comercial, porque existe um interesse natural de venda. Claro. Mas antes disso, é necessário o desenvolvimento.